Tá? Quais são os principais fatores que determinam o sucesso no emagrecimento? Normalmente as pessoas fracassam no emagrecimento, né? Mas existem pessoas que conseguem perder muito peso e manter. Alguns fatores que estão associados a isso maior motivação, mudança de estilo de vida, refeições regulares, automonitoramento do comportamento alimentar, o suporte social, estabilidade psicológica, na atual sociedade é um pouco difícil também, né? Controle do estresse, né? Fatores que estão ligados a sucesso. Maior risco de efeito rebote, histórico de ciclagem de peso, compulsão alimentar, ingestão alimentar em resposta ao estresse e emoções negativas, né? Então isso aqui, você vê, tem gente que em resposta ao estresse, né, começa a comer mais, tem gente que come menos, né? História de ciclagem de peso, aquele paciente que chega para você, às vezes já passou por, é um prognóstico ruim normalmente, né? Infelizmente, a pessoa que tem um histórico de ciclagem de peso tende a... Os resultados de levantamentos aleatórios indicam que aproximadamente 20% das pessoas na população em geral são bem-sucedidas na manutenção da perda de peso a longo prazo. Esses dados, juntamente com o Registro Nacional do Controle de Peso, ressaltam o fato que é possível obter e manter quantidades significativas de perda de peso. Então veja, quando elas falam em sucesso aqui, né, é isso aqui, ó. Perder pelo menos 10% do peso corporal por mais de um ano e manter, né? Então, se uma pessoa pesa 120 quilos, para ser considerado bem-sucedido, teria perder no mínimo 12%. E manter esses 12%, ou na verdade perder mais e manter pelo menos 12% da perda, né? Por que eles consideram isso? Porque normalmente no curto prazo a pessoa consegue perder peso, mas a tendência é reganhar, né? Quando a pessoa consegue manter, a chance dela conseguir manter é maior, tá certo? Então essas aqui são características dos dados desse Registro Nacional do Controle de Peso, né? Que é um banco de dados de mais de 4.000 pessoas, feitos por essa pesquisadora chamada Rena Wing. O trabalho que ela fez é muito massa. É um estudo observacional, né? Tipo, você basicamente entrevista as pessoas, vê o que elas fizeram. Não necessariamente você aceita que aquilo foi responsável pelo sucesso, mas pensa o seguinte, né? Se você pega a informação, o marido dela, o cara teve um baita resultado. Ele fez low carb. Você pode interpretar, então low carb deve ser melhor para ser feito. Aí você entrevista outra pessoa, não, a pessoa fez outra coisa. Agora, se tiver um banco de dados de 4.000 pessoas, você tem informações que podem ser, né, mais comuns, mais consistentes. Então, porque vocês concordam, né? Se você tiver, por exemplo, 100 pessoas falando que fizeram low carb e tiveram um bom resultado, isso tem uma informação mais forte, né? Agora imagina pegando 4.000 pessoas. Low carb não está na lista. Mas olha o que viram, o que era mais comum. E aqui é importante diferenciar. A gente não está falando que isso foi melhor para emagrecer, a gente está falando que em relação são pessoas que já perderam bastante peso, que conseguiram manter, e elas relatam o que é mais comum que elas fazem, tá? Então, o mais comum é envolver-se em altos níveis de atividade física. O que é alto nível de atividade física? Não é algo necessariamente muito alto, mas é comparado ao que a população faz, é alto. É tipo 1 hora por dia, em média, tá? Qual que é a atividade física mais comum que eles relatam? Caminhada. Aí você pode concluir, caminhada é o melhor exercício para emagrecer? É enganoso pensar assim, né? Mas você pode pensar, é o exercício mais fácil de ter adesão, tá? E o que se fala... será que o exercício realmente ele é um grande diferencial para o emagrecimento? Eu acho que o aspecto mais importante aqui é que por mais que o exercício tenha benefícios para a saúde metabólica, né? Melhorar a sensibilidade à insulina, aumentar o gasto energético, talvez a variável mais importante seja o aspecto comportamental. A pessoa, quando faz exercício, ela tende a se alimentar melhor, né? Então, tem um professor aqui da Uniguaçu, ele não dá aula para vocês, que ele dá aula nas pós de treinamento. E ele fala muito do aspecto comportamental do exercício. Ele falou para mim uma vez
que ele acha que as pessoas superestimam o efeito metabólico do exercício e ignoram que o aspecto comportamental pode ser mais relevante quando se pensa em emagrecimento, por exemplo. Não estamos falando de composição corporal, né? Claro que... Então isso, tanto que 90% dos entrevistados relatavam que faziam atividade física, mas tinha 10% que não, que eles... Na verdade, tinha 9% que tinha tido sucesso sem fazer exercício. 9%, né? De 4 mil, 5 mil. E 1% das pessoas relatava que não fez dieta. Só fez exercício e teve sucesso. Você vê, meu pai? Então isso mostra que é muito difícil você ter uma perda de peso grande só fazendo exercício, porque para fazer isso o volume de exercício tem que ser muito grande, né? Mas tem, né? Mas e mesmo só com dieta também não é a grande coisa, 9%, né? Então 90% relatavam que fazia atividade física. Segundo ponto, comer uma dieta que é baixa em calorias e gordura. Então essas pessoas, não é que elas comem muita pouca gordura, na verdade é 24% em média das calorias. É que eles consideram que se você considerar que a população come em média 35% de caloria de gordura, então 24% já é considerado baixo. E aqui, pessoal, é importante entender que é óbvio, né, que a dieta teria que ser baixa em caloria, né? Quer dizer, essas pessoas elas têm um controle, porque senão não teria como elas terem emagrecido, né? O que é mais? Tomar café da manhã. Então, lembrando que isso é tudo é o que as pessoas relatam, não necessariamente você pega essa informação e fala assim: ah, então para emagrecer é melhor restringir gordura. Não, é o que as pessoas relatam, né? Tomar café da manhã. Uma explicação possível para isso é que o café da manhã é um hábito regular. E muitas pessoas, quando elas começam a cuidar da alimentação, elas têm esse hábito, né? Mas não é todo mundo que relatava tomar café da manhã. Então tem pessoas que não tomavam café da manhã, mas era um hábito comum relatado. Está em terceiro lugar, inclusive. Pode-se especular sobre um aspecto metabólico do café da manhã, relacionado à crononutrição, que a gente sabe, por exemplo, que comer mais à noite está associado a mais ganho de peso e gordura no longo prazo. Então, e pular o café da manhã está associado a isso também, né? Inclusive aumento de mortalidade. Porque o nosso metabolismo, ele responde melhor aos alimentos e nutrientes durante o dia, tá? Não que você precisa cortar as calorias durante a noite, mas eu vou discutir isso daqui a pouco ali. Deixa eu ver o tempo. Mas existe sim, o horário influencia, tá, pessoal? O horário que a gente se alimenta influencia o nosso metabolismo. Automonitoramento do peso regularmente. Então esse é um aspecto que eu acho importante, que às vezes as pessoas não têm noção. O que o Anthony falou é importante, né? O controle do peso, ele é uma variável importante, por mais que o peso possa oscilar durante o dia, você entende que oscilações drásticas não são normais. Então você pode falar assim, mas a mulher pode oscilar 2 quilos no período menstrual, até mais, dependendo do caso. Mas você entende, se você é mulher, você entende qual que é a tua variação. Então, se você tiver uma variação acima da média, você pode interpretar que, olha, você associa, fala, realmente não estava cuidando da minha alimentação. Meu peso subiu 4 quilos nas últimas 2 semanas, sendo que o normal é meu peso flutuar 1 quilo. Então, gente, a gente não ganha massa muscular tão fácil assim, né? Então, para interpretar que foi músculo, né? E também é um erro, às vezes, interpretar, sim, mas foi retenção. Tipo, sim, você tem retenção, mas se tua mudança de peso está acima da média, né? Você pode ter ganho alguma gordura ali, né? Então, por isso que quando você controla o teu peso, por mais que seja uma variável que você tem que tomar cuidado conforme interpreta, você entende que existe um padrão dele variar durante o dia. Por exemplo, o meu peso hoje, ele flutua entre 81 e 83 quilos. Se ele aparecer com 84, já é uma flutuação fora do normal. Que eu entendo para mim que é fora do normal. Do que é o meu normal. E isso tem que ser valorizado, né? Eu não gosto, às vezes, das mensagens que alguns profissionais tentam passar do tipo, o seu peso subiu,
3 quilos no final de semana, não tem problema. Durante a semana volta. A questão é que eu não posso normalizar isso, porque é normal as pessoas terem escorregões. Mas isso não pode ser banalizado, né? Porque senão chega uma... Porque assim como o emagrecimento ele não segue uma linha, né? Ele não segue uma linha bonitinha assim, né? A gente pegar a curva de emagrecimento, ela não é assim, né? Ela é... Então ela pode variar assim. O ganho de peso, então, ele também vai ter uma tendência assim, certo? Então essas variações muitas vezes podem acontecer no final de semana e quando elas se tornam frequentes, elas vão indicar o quê? Uma tendência a ganho de peso, né? Tá certo? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Como a gente passa a mensagem sobre isso.